Inicialmente, o seu sobrenome era Hickman. Migrou das quadras de vôlei diretamente para os palcos, com espetáculos elaborados e grandiosos. Foi nomeada diva da Boate Divine e, com seu carisma e fácil comunicação, logo assumiu o comando dos microfones por onde passava. Tornou-se frente em grandes eventos, não somente do seu bairro, mas da nossa cidade também. Vamos receber hoje Thiago Marques, a nossa diva Lohana Leise. Ela um dia sonhou em ser transformista. Foi lá e realizou. Ganhou o concurso mais disputado de novos talentos da Boate Divine, o Transformista do Ano. Virou diva, é a apresentadora do projeto Divino Domingo. Ela também faz luz cênica no teatro, conhecida como Pegadora. O nome dela é Mônica Lepinski. Oi, gente, tudo bem? A gente vai iniciar aqui uma conversa, a nossa conversa viada, né? Que tem como intuito saber um pouco da história de vocês em relação à noite, boates, shows, performances, tudo. Contar realmente e deixar registrada essa história, né? E de início... A gente sabe que não dá pra contar tudo, porque a vida de vocês é longa e as histórias são mais ainda, né? Eu sou da Anitta pra cá, tá? Tá. E aí, qual é a primeira referência de boate de vocês? Que vocês frequentavam? Foi realmente pra começar já a fazer apresentações? Como que foi? Na verdade, foi no José Walter, né? A New Point, quando eu comecei a frequentar montado, não fazia show, né? Todo domingo eu tinha que estar montado. Mesmo que não tivesse show? Não, nem fazia show. Mas eu ia montado, eu aqui, ó, que é a Natália Peron. 10 horas da manhã a gente já tava apronchando a peruca com ferro. Eita, o ferro, vai. E todo domingo a gente ia. Chegava 2 horas da tarde no New Point, eram as primeiras, com a Bel, né? E a gente ficava... que era Masterson. Quem tava apresentando na época era Sara Saron. E também veio a Brida, na época, antes da Sara. A Brida não, eu me confundi. Era a... Satine? Também eu peguei, mas antes tinha a Bádala. A Bádala... Belíssima Bádala. A belíssima cintilante. Bádala, né, que apresentou também. Depois, por último, veio a Lena apresentando, né, que eu atrapalhava sempre, não deixava a Lena falar. E aí foi quando eu comecei a fazer show, né, com o Germano. A Lohana nasceu, a Leise, né, nasceu através do que o meu nome era Lohana Hickman, né, filha da Ravena. Filha da Ravena Hickman. Achei que era da Ana Hickman, né? E que hoje é uma trans, a Ravena, né? A Ravena Dantas. E aí eu era Lohana Hickman. E aí foi num racha de vôlei, lá na Praça do Jogo que você andou, né, Alice? Uhum. E aí foi quando o Germano, a gente batendo o racha, o Germano... Bicho, eu tenho uma música, vamos fazer show no Missiguei, José Walter? Em 2005, que quem ganhou foi a Belinha, né, esse ano. Não, foi a Belinha, esse ano, que foi nas piscinas. E aí foi Ingrid, em tango, uma música da Ingrid, né? E Eu aí, lembro que essa música e essa performance de vocês ficou muito marcado. Foi. E foi muito repetida, né? Vocês repetiram várias vezes porque foi muito bom. Foi. Aí vocês fizeram em outros em cantos outros também. cantos, Troféu Iracema, né? Só que foi outro, era do mesmo estilo de tango, mas era outra música, mas Outra era música. a mesma. Começou assim, né? Divine eu odiava. Eu, a Kioki, a gente odiava Divine. A gente ia pra New Point, da New Point a gente ia pra um cabaré que ficava perto da New Point. Como era a New Point? Tu lembra como era a Espaço? estrutura, o espaço? Se tu fosse ter que detalhar esse espaço para as pessoas que não Uma lembram casa. e tal. Só uma casa. Uma casa que tinha uma piscina atrás e um deck coberto, que tinha 4 canhões de luz e um laser, que na época, né, você tem um laser em uma boate, eu me lembro que o Nelson anunciou, né, a festa do laser, que tinha comprado o laser, né, e tal.
E, Eu vou inaugurar o laser, vou fazer uma festa. e era todo domingo, né? De 2 da tarde até 11h30, meia-noite ia. E aí era maravilhoso. E vocês tinham que idade? 19, 20 anos, 18 por aí. A turma era essa, né? A Já no turma- começo mesmo da vida adulta. É, no começo da vida adulta. O New Point tinha aquele negócio que era uma coisa assim bem popular mesmo, né? Começava com um pagodão. Pagodão. Tinha um pagodão que enchia, lotava. Lotava. Né? Aí depois já iam pras apresentações, Era, pros shows. começava os DJs, né? Era. Que era o Marcelo Forte no começo, o Cid, O Cid, né? o Cid Cid, Forte. tio Thiago também tocou lá, mas bem no começo dele também. E o próprio Nelson, né? Que era o dono do estabelecimento. Gente, era muito bom. Tinha na sala só cabia 2 pessoas. 2 pessoas. Só cabia 2 pessoas, tinha dark room. Era muito Camarim, bom. tinha cabine de DJ. Tinha um palcozinho. Tinha sala de vídeo com sinuca. Eu lembro Era que a gente lá na entrava na frente. parte Na de Então não era verdade, só ele uma morava. casa, então não, tinha ele uma- morava lá. Ele morava, né? Nossa, morava lá, né? Ele morava lá, a gente passava pelo corredor do lado, né? Aí tinha a bilheteria, você passava e era tipo no quintal mesmo. Durou quanto tempo a New Point? Ixi, acho que uns 4 anos. Urra! 3 a 4 anos. E você, Mônica, conta pra gente como foi que você começou a andar nesses lugares. Qual foi o lugar que você começou a andar? Eu comecei a andar realmente foi na Divine, né? Foi lá. Porque você é mais Antes, novinha. É, que eu era novinha, né? Bem novinhazinha. Que eu sempre acompanhava a Pautita e a Samantha, né? Sempre onde eu vou, sempre toco o nome delas, porque foram elas que abriram as portas para a Mônica surgir, real. Ah, que legal. Foi elas duas. E sempre quando elas iam fazer shows, né? E eu era de menor ainda, eu só ficava no portão da casa delas. Elas se ajeitavam, vinham táxi, ela ia embora e ia para casa. Só pra olhar elas saindo. Só pra olhar elas saindo. Quando eu completei os meus 18 na época, e a Paute falou assim: Tu não quer se mutar, não? Não quer viver essa mulher dentro de ti? Assim, que mulher? Eu Eu mulher, sou não, boy. eu sou homem, aquela coisa toda na época. E foi aonde a Samantha pegou a Chanel dela, a ruiva Chanel, ela virou pro outro lado e oriçou, ficou bem grandão. Assim, a Mônica é ruiva. Eu, tá bom, tudo bem. Começou a ajeitar a peruca, aquela coisa toda, com o blush bem marcado, o rosto branco com os blush bem marcados, onde as bichas me chamavam de boneca de porcelana. E fui. Meu primeiro show foi em cima do trio, na parada da diversidade. Ou então a primeira vez que tu foi pra boate, que foi a Divine, tu já foi montada. Já fui montada. Já fui montada. Mas nunca subi no palco. Sempre eu ia ali, aquela coisa toda, desconhecido, né? Não sabia quem era quem. Mas quando eu surgi no trio da diversidade, que foi na parada, 2 semanas depois, eu escuto da Lena, na época, onde a Pautita foi fazer o show no domingo, e ela anunciou o concurso Transformista do Ano. E aonde a Pautita, tu quer participar? Que eu venho contigo. Eu, tá bom, eu quero. Eu acho que agora que é a minha oportunidade. Tu lembra qual foi o show que tu viu na Divine? Na primeira vez que tu foi? Cats. Eita, já começou logo com um showzão. Já teve uma referência. Foi uma né? referência muito Colares com a Colares. e Everardo. Aqueles pernão, aquela coisa toda. Eu fiquei assim, eu quero ser isso aí. Eu olhei pra Pautita, Pautita, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Eu sei dançar, eu quero dançar junto com elas. Esse show é marcante. É muito marcante. E esse primeiro Transformistas do Ano, que era um concurso da Divine bem tradicional, que tu participou, já foi o que tu ganhou? Foi. De primeira? De primeira. Já foi? Apesar de vários percalços que teve durante... Logo quando eu fui pela primeira vez, eu e a Paula, a gente foi para o ensaio, que era às terças-feiras. Quando eu cheguei lá para levar o meu CD, ela disse, você, quando eu vi, eu era gordo, muito gordo. Aí assim, tá, fica aí. Quem que falou lá isso? no final, a Lena. Fica aqui, me dá isso aqui, e quando for no finalzinho a gente vê. Vê se vale a pena.
Nossa. Porque na época, eu acho que a Divine tinha essa... Antes de 2007, tinha essa questão, né? Das peneiras e tal, dos Como testes. assim? Explica melhor. Você poderia ter amizade, mas tinha que fazer o teste. Né? Tinha. E o teste era com a Lena, com a Beta também. Nos dias dos ensaios. Dias dos ensaios. Nos dias Antes de tinha os ensaios, testes, aí tinha os testes, aí você fazia pra todo o pessoal que já ia fazer show, ficava Lá, olhando. E o que eu me lembro, Era. que essa conversa até hoje, ela tem sobre algumas rodas, que a Mônica ganhou como caricata. Que não era Mônica. Era caricata. Eu perdi pra uma caricata. Eu perdi Quem que falou pra isso? caricata. Várias. Cite nomes. Ai, gente. Dois Não, nomes. eu, Um nome. acho que deve ser a mesma pessoa. Fale. Eu vou citar porque, assim, na época, quando... É com L, né? É com L. Sendo que Não, quando... a minha não é com ela. É não? É não. Pois a briga que teve, que eu fiquei morto de vergonha, que foi pelas redes sociais, pelo Orkut. Não é da minha época. Nem doida. No Orkut, aonde, assim, como é que você, uma caricata, vem com uma peruca horrorosa, com as bochechas rosadas, eu perder pra ti. A pessoa chegou diretamente pra ti e falou isso? Foi. Mas aí o concurso não era de transformista do ano? Não era Pois pela dublagem? dublagem. Mas tinha essa questão do que transformista naquela época. A Era gente mais pegou, estética. eu acho que quase uma década disso, de que tinha que ter o vestidão de brilho. Isso, tinha que ter aquele visual Miss, Exato. né? Era E- bem dividido, era transformista, que era o estilo Miss, o drag e o caricato. Tinha muito essa divisão. E aí né? vem da Mônica, Aí né? eu fui a quebra de paradigma ali. Teve duas finais que não ia Mas dar eu certo, não assim. esqueci de saber quem foi essa pessoa. Foi a Letícia, linda Letícia Laís, eu te amo E a muito. outra também, que foi pra final, foi a Pamela Foi a Anderson. Pamela Anderson também, Também falou. falou. Mas o que me marcou foi a Letícia ter falado, porque ela já era muito conhecida. Os fãs, aquela coisa toda. E quando teve a grande final, todas fizeram músicas internacionais. E só eu vim com a música brasileira da Fernanda Abreu, é hoje. Será que eu serei o dono dessa festa? E eu fiz esse show. E eu não tinha torcida. E tinha. Tinha a torcida do voto público, não era, do não? público. Do público. E eu não tinha. A minha única torcida era Pautita e Samanta. Ficava na frente. Era a única. E eu fui com a cara e a coragem. Com vestido. Até o ano 2020 ainda tinha tudo guardado, mas ela. Sabe que era de cetim verde e rosa. E eu fiz toda a apresentação e eram 5 jurados, onde esses jurados eram o Finado Paulo Diógenes, era a Aurinê de Camurupim, né, que estava também o Ciro Santos. Então, eles, na época, me elegeram por unanimidade os 5 votos. Legal. E teve a quebra. Uns foram com 3 votos, com 2 votos, onde a Letícia, minha amiga, ficou com 2 votos e ela não aceitou, porque ela estava com vestido de pérola, aquele que só vestia totalmente nu. Quando eu vi no camarim, eu disse, meu Deus do céu, ela vai E ganhar. a Pamela fez o Live My Life, né? Que Isso. foi a Pamela que me deu depois de E muito tempo. linda a música, perfeita. A Letícia que é, digamos, a sua mãe, é isso? É, na verdade eu e a Letícia nunca fomos mãe e filha, né? Você foi parceiras, né? Assim, A sempre gente, foi a própria parceiras. Letícia fala, né? Assim, ela me tem como irmã e eu também, ela foi morar lá no José Walter. E aí foi quando eu comecei a fazer show no Miss Gay José Walter, depois fui, né? E aí ela, no meu primeiro show do Miss, ela falou que ia fazer a minha maquiagem, e eu fui lá pra Nayane, né? A Nayane e a Nayane Cash fez meu cabelo. E a partir daquele show, ela falou que era Lies, e Era lá aí... foi. Que você ia ser começou. Liza. É. Foi. E é porque assim, tem essa coisa das famílias, né? Assim, dos nomes, sobre que as pessoas têm o nome e dão pra outra pessoa que acaba sendo. Pra quem não entende, né? Que tá assistindo a gente, pra explicar um pouco, o Alisson é filho da Johanna Bracho. Então, ele, quando se montava, que fazia a drag dele, que era Aaron Bracho, então a Johanna te dava o sobrenome, você virava filho, não é isso? Exato. Que a Johanna já era filha da Maëlle, então já vinha o nome, né? Que a Maëlle Diva também, né? Maëlle Bracho e Johanna Bracho, aí depois veio eu.
Verdade. Tu é filha só da Pautita e da... Pautita e Mas da Samantha. O nome é Mônica Lepinski. Lepinski. Na época, quando teve aquela polêmica lá nos O Estados Unidos, a escândalo. Mônica Lewinsky e tal, Aham. a Pautita, quando viu esse Lewinsky, seria ótimo tirar o W, botar o P e ter o seu próprio sobrenome. Aí eu, será que dá certo? Teste. Mas por quê? Aí. Do nada ela queria um P. Não sei. Não Não quer sei. ser uma Lebinski. Não, ela disse, tinha que ser o diferencial. Já que você estava surgindo, tinha que ser o diferencial. É um P de Pautita, talvez. Pois né? mas pode Mas ser. é uma coisa que ficou Entendeu? única, né? Porque, tipo Sim. assim, não tem. Não tem. É tem. o seu. Entendeu? Aí Legal. tá aí, mais de 25, quase 20, 22, 23 anos já De Mônica? de Mônica. E Lohana tem quanto tempo? 19 anos. Então a Mônica é mais antiga do que a Lohana? De montar. Sério? Edmunda. A Mônica realmente surgiu em 2002, mas teve sucesso a partir de 2006. Então, desde 2002 eu já tenho um Lepinski, mas não era conhecida. Eu comecei em 2005, né? Esse negócio de família também, eu lembro muito que a Lohana, ela, a Letícia juntava. E elas iam, mas elas levavam também um monte juntas, novinhas que estavam querendo começar. Tinha mesmo. Sentava na calçada e ia maquiar várias, com Adriele, corretivo Adriele, e brilho. a E Nádia. tipo assim, ia todo mundo feliz, né? Lá pro New Point. Ia bem. Porque era, na verdade, era do bairro, né? É. Então era a diversão do domingo, né? Da gente, como a gente não. Antes, eu já tinha ido pra Divine antes, né? Eu fui pra Divine de menor. As bichas lá do bairro falsificaram a identidade, eu entrei. Todas, né? Todas já. Mas fizeram aquele furinho na foto, né? Porque era na foto. O furinho Isso eu do já lado em fiz cima no New mandaram Point. plastificar. Já foi pro New Point assim. O Nelson foi me pegar lá dentro e mostrou pra mulher da portaria, ó, isso daqui é... No New Point, todo domingo eu ia fazer show, pra mim não pagar a entrada, que era R$2. Era. Mas a Aí gente tu não fazia o ia. show pelos não, R$2? mas a gente não ia. A gente não ia fazer show. A gente passava, aqui a Natália, a gente vinha a pé, lá do Aracapé, por dentro, a pé no sol de 2 horas da tarde montado de Havaiana, aqui, ó, que sempre gostou de andar com bolsas grandes, a gente botava os saltos dentro da bolsa da Kioque e ia andando. Entrava ali pelo... Me esqueci o nome do bairro, a gente ia andando. E aí, depois a gente chegava já no Marcos Freire, chegava na esquina, a gente calçava os saltos e entrava. Quando você fazia o show no New Point, vocês recebiam cachês? Quando já tipo assim, Lohana, show da Lohana. Consolidado já. Era o dorque de cachaça. Era assim, era coisa bem simbólica, né? Era, mas é porque a gente não tinha, né, assim, visibilidade, a gente não tinha um nome, né? Depois que a gente foi, né, sendo vista, sendo valorizada. E aí foi quando eu cheguei na Divine, né? E aí foi quando a Divine, a New Point acabou. Quem fez o convite pra Divine? Quem fez o convite começou no começo do site Onyx Dance, né? Quando eles começaram com o site Onyx Dance. E aí que me colocaram como a artista revelação de 2000, né? E aí foi quando eles quiseram entrar na Divine, me levando junto. Porque na Divine já existiam outros sites. Zona Mix, né? O próprio Lena Oxa, né? O Lebafon. Lebafon. Se joga net. Entendeu? Então eles juntaram, ó, eu tô trazendo o artista e com isso eu vou fazer a cobertura. Foi quando eu fiz um teste, eu fui num sábado, o meu show era pra ser no sábado, eu fiz o teste, e aí foi, quem fez o meu teste foi a Beta, né, a afinada Beta, e aí o meu show era pra ser no sábado, né. Ah, tá certo. Vamos para o ensaio. Quando a Beta viu o ensaio de novo, na terça-feira, a Beta, não, você vai pro domingo. Você não vai ficar no sábado. Porque até então o domingo era tão, Era, não esperava. né, o esperado. Era o dia, né? Era. E aí, eu acho que era a Cláudia e tu, não era não, no sábado? Não lembro. Eu sei que tinha um especial da Cláudia Ferraz, que era por Não, sábado. então foi o Enio. O O Enio. Enio. No N. Porque eu me confundo.
Tinha um especial da Cláudia, era a Cláudia, o Enio e mais 2 artistas. Eu me esqueci o nome das artistas. E aí colocaram pro sábado. Gente, isso foi porque tava trazendo artista nova pro domingo. E eles... E a Beta fez uma troca em uma semana. E quando foi que vocês se tornaram divas? 2010. Foi. As duas na mesma Foi época? Mesmo, a gente foi em 2010. 2010. Divas 2010. Foi Foi um a convite, volta, mas- né, dos Divas. Na Isso, foi a verdade. volta. Que foi no o de espetacular. vocês. Isso. Foi. Que foi o que eu participei. Exato. Exato. Foi a volta, eu acho que fazia o quê? Dos 3, 4 anos que não existia Divas, era? Não... O último foi em 2007. 4 anos. 3, 4 anos sem ter, quando teve a volta do... Sim, foi em 2011, né? Exato. Que foi, eu acho que foi a renovação, esse ano de 2008, 2009, foi a renovação de elenco da Divide. Foi né? justamente aonde a Condessa assumia A Lena a tinha direção. saído. Isso, tinha Isso. saído, tinha ido para a TV. E a Condessa assumiria a direção artística. E E teve foi toda um a baque, reviravolta. viu? E foi um baque, assim, Muita reviravolta. muitas não nos aceitavam, não foi? Muitas não nos aceitavam. Muitas quem? Muitas- Muitos artistas? até Muitos hoje. artistas. Por quê? hoje. Porque elas já eram antigas e esse termo diva... Ah, então É você tá muito falando que dela. as divas... Não as divas. Pessoas os que artistas. almejavam também o As título. artistas que né? não O eram título, divas, não, Que não se aceitou, tornaram não divas. aceitou. Eu me lembro que eu peguei um Porque elas achavam que elas tinham mais tempo. Isso. E por ter mais tempo de carreira, Isso. mereciam... Exato. isso. Mas o Celso sempre falava que as divas da Boate Divine não era por mais tempo. E sim pela qualidade A versatilidade. né, né? e da versatilidade no palco, né? Com o público. Então a gente realmente foi escolhida a dedo na época. Né? Eu, a Lohana, a Rayana Halvar, que foi na época da minha Kioki. Flávia, Kioki. Eita, foi uma grande Né, leva. Tiara a Cartier, Tiara Cartier, Linda Raissa, Yasmin Letícia Hilton. Laiser. Letícia Laiser. Né? Então, assim, foi uma época que foi de 10 a 12 artistas escolhida a dedo assim, ó. E vocês aqui vão seguir na forma que vocês estão me trazendo para mim. E assim foi, até E hoje. público, contava E público, muito quem trazia muito. público. Muito. E aí a gente passou, assim, uns 3, 4 meses, não foi? Sim. Tendo essa... não pelo público, porque o público lotava a casa quando a gente amava. estava, e acho que foi uma das coisas também que pesou. A Adma já tinha me avisado, a Adma me avisou uns 3 finais de semana antes, me chamou lá na árvore lá de trás, né? A Adma, olha, você vai ser chamada de diva, eu nem sabia o que era. Né? Eu, tá certo. Ai, deve ser mais uma besteira. Mas eu não entendia, né? Eu tomei um susto, foi da ligação, porque quem me ligou foi a Condessa na Condessa. época. Assim, hoje tem uma reunião para você participar, sei o que. Mônica. Você já tipo soube assim, meu tudo bom? momento. Esse é o meu momento, bichinha. Te amo, Condessa. Aí foi aonde, quando cheguei, quando eu vi o Thiago, quando eu vi o Júlio, assim, meu Deus, que é isso aqui? O Júlio Adma. O Júlio Adma. Então a Adma entendeu? só virou diva em 2010? Não, a Adma- já A tava. Adma foi Acho terceira Terceira Ah, geração, né? foi, porque eu acho que a primeira diva foi a a Colares. a Colares. É a única, que A foi primeira. a diva mesmo. Era A a segunda diva mó. veio Bruna Cantarelli, veio Tatiana Tatiana, Hilux. A Verônica. Verônica, Já- veio a Nayane Nayane Cash. Cash. A Adma era bailarina. A Nefertiti, a né? Nefertiti, Saix, acho que a Sansara. terceira. É, a Nefertiti é depois, ela também era bailarina. exato. Marcelo. Aí na terceira geração das divas, eu É, acho que veio a Nef, a Adma, veio a Camille. A nossa é a Aí vocês, quarta geração. assim, pra vocês, no transformismo, esse foi o auge, ser nomeado diva. Depois eu vim entender o que era, né? Que as pessoas a gente era referência, né? A gente, se eu fosse o dia de calça, a Pamela, vamos de calça hoje. A gente era assim, referência. E as bichas começavam a ir de calça. Eu não tinha essa noção, né? Foi quando a Condessa me chamou a atenção. Eu nas minhas brincadeiras de grito e tal. A Condessa apresentando. A Condessa me chamou a atenção em cima do público, lá do palco. E eu fui discutir com ela no camarim, com a Condessa.
Fala que eu tava ali como cliente, não tava ali como diva. E aí ela veio me explicar que não era bem assim. Né? Tinha que ter um certo cuidado. Mas tinha, né? A gente, depois que eu comecei a perceber essa questão, né, da admiração, do cuidado. Até hoje, as pessoas olham pra gente, a gente não consegue dizer o nosso nome, Wilson, Thiago, mas é Mônica. Ah, é Mônica da Divine. Ah, a Lohana da Divine. Então, assim, a Divine foi uma grande referência artística para muitos aqui. Ainda é. Né? Ainda é. Né? Ela é a principal. Querendo... Pra mim, ela é assim, a gente não viveu, eu não vivi, eu acho que vocês também não, aquela era Style, Navy, como a gente já falou, né, outras vezes aqui. Mas, assim, a própria Divine, ela de fato foi a casa mais importante para os artistas, eu acredito. E de mais longo tempo. De mais longo tempo. Que foi 14 anos e sem parar, né? Sem parar. Porque ela todos os finais de semana ela tinha show. Isso. E funcionava a casa quarta, sexta, sábado, domingo. Independente, na sexta-feira, nos últimos anos, na maioria não tinha ninguém, mas pontualmente o show soltava às 2 horas da manhã. Tinha que passar a programação mesmo que não tivesse ninguém. Era exigido que você não podia soltar o microfone. As meninas todas de boca vermelha. Agora vamos lá. A gente tá falando da Divine, que foi maravilhosa. Mas assim, que outros lugares vocês lembram de memória quando vocês se descobriram, quando vocês começaram a sair? Eu lá no bairro mesmo. A turma do José Walter é muito grande, então assim, no bairro mesmo, no vôlei. Foi quando eu saí da igreja, né, no meu primeiro ano, né, eu era evangélico, e aí quando eu vi aquele mundo, eu sempre fui afeminado, sempre tive o jeito... Afeminado não acho. Acha não? Acho bem boyzinho. Tá. Aí... Na época com cabelo aqui, né? Meu cabelo aqui. Então cabelo talvez aqui. uma coisa assim, capim cubano. Foi quando eu fui pro treino do vôlei, aí chegou assim umas 12 bichas. Eu fui pra educação física. Foi quando chegou assim 12. Aí eu todo errado, batendo bola. Aí o Gilvan já veio, já me puxou, não sei o quê. Aí pronto, meu amor, isso foi no primeiro de janeiro até junho, férias. Quando eu volto das férias, a minha professora fala, a Flávia: Thiago, quando tu vem um mês de férias, tu veio outra pessoa. Já tinha pintado o cabelo de vermelho, já tinha me assumido no bairro, né? E foi um baque pra igreja, pra família, né? E eu tava me assumindo. E naquela época também, né? E aí foi um baque assim, mas... né? E já andava com as mais famosas do bairro, né? Babi, Tetinha, Chica, Ravena. Já andava e já batia racha. Tinha um racha no José Walter, começava 4 horas da tarde e acabava meia-noite de vôlei. A praça entupida. A gente pintava os bancos de rosa. Fazia aquele fuá. Revolucionários do José E Walter. ali mesmo já bebia, já saía. Nunca, assim, quando eu me assumi nessa época, nunca fui de boate logo, né? Só ali, por ali, festas particulares. Né? Foi quando eu conheci o Germano. O Germano saiu da Gatinha Manhosa, porque perdeu o pai. Aí ele saiu da Gatinha Manhosa e ofereceu o show pra mim. Aí foi quando ele formou o The Gas e tal. Foi a partir daí. A minha memória afetiva é no salão da Pautita. No salão de beleza da Pautita e da Samantha. Que é onde ali era o encontro das amigas. Onde ia Ricardo Johnny, que é da Anne Prince, a Karina Ross, a afinada Karina, a Yolanda Champs-Élysées, a afinada Mary Blue, que eu conheci bem, ela já indo embora. Muitos daqueles artistas, e eu olhava e a Natália, agora esqueci o sobrenome dela, Natalinha, que elas vinham, contavam histórias, mostravam as fotos, onde a própria Leila Romana, na época, ela revelava que era enorme as fotos e vendia por R$3, aquela coisa toda. E hoje ela tem aqueles acervos que conta a história de muita gente. E eu vi aquilo dali assim, meu Deus do céu, que coisa massa. Sabe, eu olhava. Quando tinha festa ali, perto ali do bairro ali da Piedade, onde eu nasci e me criei no bairro da Piedade, que é Joaquim Távora,
aonde eu conheci a casa da Ricardo Johnny. E lá é o que tem mesmo, e muita coisa afetiva mesmo, assim, que conta a história. Cada roupa contava a história, aquela coisa toda, assim, realmente. É muito bom, né, essa parte. Tipo assim, muito. eu acho que é a mesma sensação que a gente tinha quando entrava na cabine do Elias, que olhava todas aquelas fotos. Você lembra? A Que Paulita tinha ainda fotos tem assim, no muito. no quarto dela, o guarda-roupa dela, fora, interno, só foto. Colado. Então vocês não frequentaram outras boates? Não, frequentei a Kiss, né? Frequentei a Kiss. Assim, eu queria saber o que vocês lembram de boate que vocês frequentavam, que vocês gostavam, gente. Kiss. Foi tirando quando eu jogava, a Divine, quando eu jogava, eu saía do Náutico tais na lugares pra quinta-feira. mim Dona eram... Santa. Jogava do Náutico quando eu saía na quinta-feira, a Kiss era aberta. Foi uma das primeiras lembranças que eu vi, que era a Nadege chegando, montada. Que eu não sabia que era a Nadege, né? Mas eu fiquei lá fora, todo uniformizado ainda do Náutico, fiquei lá bebendo. Na época não tinha dinheiro pra entrar, a gente ficou lá fora, o time todo do Náutico. E toda quinta-feira a gente ia pra Kiss, foi quando as meninas lá do bairro vão pra Kiss, aí a gente entrou, né? Que foi o show da Fernanda com a Saíque, que até hoje eu não entendo aquele show, que uma Das aparecia... Que tinha as aranhas, eu acho. Que um aparecia, outro desaparecia, um aparecia, outro desaparecia. Né? A Kiss não era tão grande depois que abriu a parte de cima, aquela parte de cima que tinha a escada depois que abriu lá. Tinha ar-condicionado, né? Tinha ar-condicionado. A Thor também andei. Eu lembro a Thor porque foi a Renascença. Exato, eu já ia Que falar. eu acho que Renascença. primeiro foi Renascença Depois e virou depois a ela Thor. virou a Thor. Uma baita de uma estrutura. Lindo Eram mesmo. 3 Palco andares, se eu não me enorme, engano, que tinha uma cobertura em cima. E o mezanino, uma Assim, coisa tentando mais descrever a além. lembrança, né? Que hoje... É o jornal O Povo, se eu não me engano. Não tem a antiga A Level. Holt, ali por detrás. Era o Vizinha estacionamento Era. vizinho, é o estacionamento vizinho a Ruth. Não, quando eu falo jornal O Povo, não é o da Algonabi. Ah, tá. É um outro prédio que eu acho que era da TV O Povo, canal 48. Ah, tá, é verdade, ali atrás. Que Não, até perto da hoje sauna. você tá marcada, que tinha uma escada enorme assim, no seu lado esquerdo, né, quando você entrava. Até hoje tem as marcas lá da... Era muito interessante. Eu lembro quando abriu. E é interessante que sempre que abrir essas boates novas, a Divine vai fechar. Eita, agora a Divine Agora a fecha. Divine fecha. A Era a Meet, frase. né? A Meet. Mas nenhuma abria no domingo. Exato. Sim. Né? E o forte da boate, por que pareça, era Era os no domingos, domingo. que era o pagodão, começava 6 horas em ponto, terminava às 10 horas em ponto, para 11 horas o show em ponto. Sabe? Horário britânico mesmo. Mas eu amava antes, era a Dona Santa, quando eles tinham os shows de axé. Eu só ia aos shows de axé. Era o Tchan, era a Banda Mel. Eu ia. O show de axé. Ah, é a Banda Furacão Mel. do Forró, gente, com Mara Pavanelli. Ixi, Maria. Cerveja Babado. clonada. É, que Entrada foi clonada, uma cerveja coisa clonada. nova, né? nova, É. a clonada. Mas E as mas- festas temáticas também, Mas né? tinha duas coisas nessa coisa do clonado. Que uma era... Havia o cardápio clonado, que foi quando começou essa brincadeira. E depois, eu acho que eles viram que não dá muito certo não, porque gasta muito. Aí eu acho que eles foram fazer só a cerveja clonada. Porque na época, não sei se vocês vão lembrar, mas o cardápio clonado era tudo que tinha no cardápio. Então se eu comprasse um energético, eu ganhava outro. Se eu comprasse um uísque, ganhava outro. Eu acho que pra eles não valia a pena o cardápio. Então, depois virou só E as cerveja. bichas bebem, né? Então, E bebem. E foi uma boate que trouxe, como você falou, muitos shows. Tipo assim, Sim. shows de nível nacional. nacional. Eles a primeira vez trouxeram. que eu raspei minha sobrancelha foi quando a Labelle Beauty veio. Ah, era a tua cara. Aí Era. quando a Labelle Beauty veio, aí eu raspei sobrancelha. Os meninos estavam até brincando semana passada que eu passei 3 dias pranchando a peruca. Pra poder... Pra esse dia. Só pra ver ela. Só pra ver, eu fui montado. Só pra ver. E quando a Fernanda chegou, eu pensava que era a Labelle, que a Fernanda com a peruca branca. Eu. Fernanda Fala- Scaranzi? Sim, a Fernanda Scaranzi. Aí quando eu. Ai, não é. Tiago era fã, era tipo assim, Até fã até mesmo, hoje, até hoje. até hoje. Muito, muito, muito. Até muito. hoje. Eu é com a Léo Acla, né? A Leonora. Todos os shows que ela vinha, Dona Santa, eu tava lá. O Acla era uma puta de um artista. Mas então elas duas eram referências pra vocês ou tinha outras pessoas que eram pra vocês referência? Como Lohana, a Labelle Beauty pra mim sempre foi referência. E pra Mônica, a Léo Acla,
é referência sempre. E hoje em dia, tipo assim, vocês frequentam, continuam indo a boates, frequentam boates, gostam, tem alguma de preferência? Hoje eu tô preferindo mais barzinhos, né? Uma coisa mais tranquila. Né? Idade, né? A idade a quando idade. chega, a idade quando Na verdade, chega. não tenho mais paciência, né? Da zoada. Mas eu só vou quando eu tô morto de colocada. Ai, vamos. Eu nunca chego bom. É porque eu também acho que a boate, na época, há muitos anos atrás, isso, até o Celso fala isso no Atiraste uma Pedra, que as pessoas iam porque, assim, elas meio que se escondiam ainda. Sim. Não como você que logo se revelou, digamos assim, mas essas pessoas iam pra boate pra curtir escondido ali, que ninguém vai saber e tal. Né? Então hoje não tem mais isso. As pessoas vão pro barzinho, paqueram, ficam, não tem mais aquela coisa, aquela proibição. E até a diversidade de bares, né? Assim, que tá ali. Você sabe que ele não tá exposto, assim. É um bar gay, não- mas a população, O os público- clientes, entendeu? O público, às vezes o público faz isso, né? Ele se apaixona por um local, como é, por exemplo, a Mocinha. O bar da Mocinha, ele não é um bar LGBT. Não é. Ele é um E se tornou, bar de né? samba tradicionalíssimo aqui em Belíssimo. Fortaleza. Mas tem um horário, né? Tem o horário dos É. héteros. E A Mas partir tal daquela hora, hora começa a descer as caravanas. Ainda hoje a Mônica ainda está nos palcos, né? A Mônica tinha dado a parada em 2019, né? 2018, 2019 tinha dado a parada, quando eu perdi a mamãe em 2016. Aí em 2017, 17, 18, 19 eu tinha parado porque eu desacreditei, porque toda vez que quando eu me ajeitava, ela era a primeira a ver, a primeira a tirar foto, e ela ia dormir, eu ia para o show para fazer boate. Para a boate fazer show. Depois disso eu me desencantei, aquela coisa toda. E quando a volta da Mônica foi na pandemia, né, o convite do Fábio, no For Pride. Nossa, não sabia dessa. Foi. A volta da Mônica foi no For Pride. Então, dali, em 2020. Que legal, eu vi. não sabia. E dali, assim, não, realmente o meu lugar é no E palco. que show foi? Eu lembro Foi que o show muito foi bom. muito Pois bom. é, Que é da Elza, não foi? Você Exato, fez um eu dos que eu fiz. lembro. Aí, assim, Eu lembro que eu fiz essa direção. Disse, Mônica, vamos fazer tipo um bar e tal. exato, entendeu? Aí, assim, não, a volta. É onde eu voltei, até agora eu não parei. Desde 2000. E tu parastes totalmente? Amiga, depois da morte do Germano, porque assim, quem criava a Lohana em si no palco era o Germano, né? Germano, ó, essa música eu não gostei, mas você vai fazer. Mas Germano, eu não gostei, mas tá certo, viu? É essa roupa, essa, sim, mas mulher, eu não gostei da música. Tá bom. Aí tu pega, viu a letra. Direção da babá. Entendeu? Então, depois que o Germano faleceu, tipo assim, não Fazia sentido, né? Não faz sentido, porque foi ele que criou a questão de show, né? A questão de montar, a questão, né? Eu tenho, assim, quando tem alguns convites especiais, como Top Gay, como Miss Gay, como Parada, me dá vontade, eu vou e faço, mas não é com aquela empolgação, né? Com que o Germano tava ali e tal, né? Então, eu vim perceber isso de um tempo pra cá, da agora, porque eu não sabia porque eu tinha perdido o tesão. Né? Aí eu falo, e foi um dos shows montados que eu percebi a falta dele. Eu fazendo tudo, roupa, tudo, roupa de bailarino, tudo. Foi quando é verdade, não dá. Um show do Top Gay que eu senti, ele ainda estava vivo, que a estrutura caiu toda. A estrutura caiu toda, foi. Um show meu que foi Brasil Top Foi Gay. Brasil. Montei lá uma estrutura e a estrutura veio abaixo, desmoronou. E eu desesperado. E ainda bem que eu estava com o rádio, chama Me ajuda que agora. Isso foi na hora do show Na mesmo? hora Foi, do show. porque eram uns painéis que viravam. E aí o menino que fez não botou parafuso, botou cola. Foi. Só que eu ensaiei na sexta, deu tudo ok. E aí quando foi no sábado, começou a desmoronar. Era a Kiara segurando com a mão, a outra também. Um puxou o ferro, lascou na cabeça da Kiara na hora do show.
né? Então, foi a partir dali. E o Germano não participou diretamente do show. Ele só coreografou alguma parte, já estava cansado. Com o coração crescido, já tava, né? E aí foi quando ele, não, amiga, não dá mais, é meu último, tal, né? E foi a partir dali que eu comecei a ver. A Nara até me ajudou em alguns shows depois. Acho que foi em Marrocos. Foi, Marrocos, foi. No Top Gay Marrocos, a Nara até, mas não tinha, né? Não tinha aquele O mesmo cuidado. glamour, né? Eu posso ter, assim, jogado 100% nele? Posso, né? Pode ter sido um erro meu? Pode. Né? Ter depositado tudo em cima dele, né? Mas hoje são várias coisas, mas uma dá, assim, 80% é isso. Entendeu? Então vamos falar de coisa boa? Vamos falar de intrigas. Olha! Coisa boa! Oi, querida. Tem intriga? Teve. É porque não tem, né? Pode ser que você... já tive uma desavença, mas hoje não mais. Sobre os divas, Sobre tudo na vida. teve, Mas, que assim, não foi divas. De pessoas que a gente conhece, né? Que não foi diva, foi apresentadoras. Gente, foi uma Eita. confusão. Mas assim, o nome, né? Foi. Por quê? É porque Foi babado. as pessoas em casa devem estar assim, mas quem foi? Quando eu vi a Asma saindo do personagem tu de lembra? Miss... Com a Asma. Foi. Não foi com a Asma. Mas quando eu vi a Asma saindo do personagem de Miss, chutando porta, eu falei, isso daqui é sério. Porque não era divas, era só apresentadoras. E aí tinha cada um. Aí foi decidido cada um a sua música. Isso é o quê? Você tá falando de um especial Um do especial. Divas. Especial de- Aquele especial que Divas é- apresentadoras. Isso. Apresentadores. Lembrei. E aí, aí foi combinado o quê? A sua melhor música, o que marcou sendo internacional. Tá. Cada um escolheu, era um recorte, né? E era individual, só você. Tal. Foi. Cada um escolheu sua música. Era 3 semanas só de ensaio, né? Era Mônica. Tal. Na última semana, na terça-feira, o espetáculo ia começar na Na sexta. sexta. Na terça-feira, começou cada um passar a sua música sozinha. A gente tava lá fora. E a música da Linda Raissa era da Fafá de Belém. Qual é a Exato, música? era Um Homem que Eu Amei. E ela tava ensaiando uma versão estrangeira, né? Estrangeira, era. Só que fizeram edição por trás. E tirou essa e botou. Botou a versão brasileira. portuguesa. Quando a gente lá fora, lá na escada lá de fora, Escutou. da Dia do entrada, no ensaio. Ensaio final. No ensaio final, a gente escuta uma música brasileira. Aí a minha era Get Me Body da Beyoncé. Então, eu não... Mas eu tava lá fora. E aí a Rayana, não. A minha música não é a música que eu vou fazer. Que a minha música é brasileira. Espumas ao Vento. Aí a Asma também, não. A minha música não é essa. A Scarlett O'Hara também, não. A minha música não é tal. E todo mundo foi pra cima da Asma. Porque a Asma era um pilar. As 3, né? A Camila, a Asma e a Everarda era o pilar dos especiais. Gente, a gente entrou numa fúria. A gente passou pela aquela Catraca. catraca, a Asma chutou a porta. Para o ensaio, não. Não, pode parar. Foi aquele, não foi? Eu lembro. Mas e quem foi era a o pessoa único que eu tava levou a lá. música? A Linda Raissa. Só que já deixaram pra editar Nas últimas. nas últimas pra ela fazer. Entendeu? Porque E ela aí não tava se sentindo segura. Gente, mas a Linda Raissa... Mas quem fazia as edições da música era a Camille. Ela que não sei. ficou responsável. Mas Porque eu será que lembro, ela porque fez a a minha dela? Porque tu música. também Eu tava tu lá, tava nesse dia eu tava. tava. Eu lembro que foi realmente isso que você falou. Foi a única vez que eu vi a Adma daquele jeito, né? E essa situação realmente gerou uma polêmica. Por quê? Vocês estavam lá fora Lá e a gente fora, estava lá dentro. era. Porque quem era pra entrar ainda da música ficava lá fora e entrava Entrava pelo camarim, pelo camarim. fazia a sua parte. Aí a pessoa descia, ficava lá vendo o restante, né? Aí começou a música, eu acho que era da Rayovac, ninguém subiu no palco.
Porque justamente foi uma coisa foi assim, isso aí mesmo. já entrou, aí já começou o negócio. Aí eu lembro que até hoje eu falo com a Camille que na edição da minha música ela dá um corte brusco que parece que é um arranhão. Aí eu sei que no dia dessa confusão eu também até pontuei Aí já a ela. estavam numas histórias por trás que o cachê ia ser menor, porque era apresentadoras, não era divas, tal. Aí já tinha a Letícia Lázaro reclamando, a Letícia Lázaro tinha acabado de voltar de São Paulo, tava reclamando de cachê. A Laila foi falar pra Condessa que a Letícia tava reclamando de cachê. Eu sei que juntou todo mundo no meio do dance. Ficou a Condessa no meu. E tu falou o que, Laila? Olha lá. E tu falou o que, Letícia? E eu vendo aquilo, lasquei o grito, eu falei, sim, Condessa, tu vai ficar inflamando uma a outra, não vai resolver nada. É sexta, e aí? Todo mundo começou a chorar, a Condessa, não, pois eu tenho aqui um negócio aqui pra vocês, era uma carta do Celso. Aí quando a Condessa falou, era todo mundo chorando. E o que era a carta? Falando o quê? Não, falando, Agradecendo. e tal. Porque não estava sendo do jeito que ele sempre fez, né? Por conta de pequenas mudanças, aí teve que... E a Mônica? Quais as tretas? E só antes de terminar, né? Voltando ainda pra esse dia. Parece que foi tudo encaixadinho como tinha que ser, né? Era Que eu lembro. Pro final, vinha a carta do Celso, assim. É, o Thiago, ele falou uma coisa que nunca esqueci naquele dia. Gente, vocês estão fazendo isso pra quê? Vocês estão só se machucando. Aí pronto, aí parece que deu o quê? Aquele estalo. Aí depois da carta veio um monte de pizza. Aí todo mundo chorou, comeu e pronto. E fluiu o negócio, parece que foi. Mas tava pesadíssimo Tava. esse apresentador. Assim. Tava. Eu não tenho nenhuma treta, não. Com ninguém? Com ninguém. Não briga. Não, eu sou paz e amor. Não briga, mas ficou com algumas divas, né? Ficou. Fiquei não, E com drags também, Pega uma viu? caneta, que é a Ai, com relação drag. drags também. Vai. que até são trans agora. É. Ela não Famosa, faz distinção, fala. né? O bom é que ela não faz distinção. Ela, Eu ó, adoro, Ela não eu passa sou fome. pansexual. Ela gosta de pessoas. Exatamente. Nomes de pessoas famosas que você ficou. Eu fiquei com Nicole Liza. Vamos lá. Nicole Nara Liza, Vitton. Nara, fiquei. A Safira. Safira, que agora é a Brenda Matos. Quem mais? Nossa, é uma lista mesmo, né? Tem, Continua. quem mais? Adriele. Tem a Adriele. Tem a. Fala, não sei Adriele, se- a única que foi homenageada em show foi a Diário, Adriele. gente, pelo amor de Belíssimo show. É porque a Mônica pegou uma foto da Adriele e colocou no meio do palco da Divine. De xerox Uma colorido. xerox colorida. 2 folhas dessa pregadas, assim, emendando a foto. Ai, Foi gente, mas foi muito bom assim na época. São coisas que eu. Mas essa questão de fica na época, quando a gente se tornou diva, tinha pessoas que vinham só por conta do diva, Era, né, Mônica? era, se aproveitava. Vocês se situação. aproveitavam também. Lógico. Né? Da mesma forma. Lógico. Lógico que a gente se aproveitava. É, tinha essa. Aí depois infelizmente. É, não tem Teve uma que ficou comigo, jurava que ia ganhar o Miss Geiserwald, a gente acabou quando Foi mesmo. ela perdeu o Miss Ela Geiserwald, quem? acabou. Gente, os nomes, a gente precisa dos nomes. Mas eu não me lembro o nome dele de Aham, montagem. nunca lembra. Mas Desceu do sabe- palco, perdeu, ó. Tu se Sai lembra daqui. disso? Não, né? não lembro quem era a pessoa, não. Foi. A gente tava namorando, mas eu já tinha percebido, né? Que era só por conta do Miss. Acabou, a bicha não ganhou, a bicha olhou pra minha cara. Disse, ei! Vale pegar minha lente, ela tá usando a minha lente. Olha, eu acho que aqui daria para mais uns 3 episódios de conversa. Mas a gente vai ter que encerrar. Ai, que ódio. Felizmente. Porque quando a gente entra no assunto, aí puxa um outro, aí você começa a relembrar, tem aquela memória Tinha mais boa. algumas 1.500 perguntas pra fazer. Tem uma brincadeira. Vamos fazer a brincadeira bem rápida. Eu vou dizer 3 palavras e vocês vão dizer o que vocês lembram. O que vem na cabeça de lembra? Tipo aquele ping-pong. Mototáxi. Ixi. Mototáxi eu sempre pegava ali na Divine pra casa. Shaolin.
Era. Chavqueiro, Mototáxi, eu me O lembro Douglas. que não. Ai, Não, mototáxi eu me lembro, que eu sempre voltava de ônibus. Mototáxi eu me lembro que teve um dia que a Rayana ficou morta de colocada, aí ela subiu e ela foi batendo O o capacete. capacete. Mas é um ping-pong. Tá. Metanol. Alcoolismo. é, bebida, muita bebida. Um pós, né? Um pós. Muito bom. CD gravado. Divas. É, Eu ia falar outra coisa, mas eu vou beber água. Não, gente, é isso. Mas quer agradecer. passada de graça. Conta então, vai. Não, a gente pode até pegar nesse assunto, porque na época não tinha muito recurso, e aí as músicas que eram tocadas era de CD. Era, De CD gravados. Tinha até umas músicas que era do CD da Riachuelo. Que Exato, o povo ficava era. brincando, né? Mas a aparelhagem não era, né? Era como é de MP3, hoje em dia, não é. E não né? tinha os cortes. não DVD. tinha. Tinha DVD, eu acho que é 2 a 3 DVDs, né? Aparelho de DVDs. Era 2 DVDs, 2 toca-CDs e um coisa de fita. Era isso na época. E às vezes quando a gente levava o CD pro nosso show, quando a gente tava no Dance, a gente via, estavam tocando as músicas que tinham lá. Exatamente. Né? Que pegava, aproveitava ali e pra já poder usar. era Entendeu? tudo. E depois de um bom tempo, essas gravações foram melhorando, né? A tecnologia foi melhorando, mas as edições vinham ainda no CD. CD. Ainda vinha no CD. Pronto, gente. Então, é só agradecer mesmo. Foi um papo, assim, maravilhoso. Muito, muito, muito bom. Relembrar essas coisas, esse tempo, né? E é isso. Vocês fazem parte da história da minha, da nossa, de Fortaleza, do Ceará. São A referências. cada convidado que vem, a gente fica querendo saber mais coisas. Assim, nossa. Tipo assim, era pra ser... É. Se a gente pudesse, a gente faria, tipo assim, cada um dos 400 artistas que a gente tem aqui. A gente que agradece, né, Mônica? Ave Maria, eu que eu agradeço por agradeço ter demais. lembrado, né? A gente bateu um papo lá no Cunho Ceará. Mas sempre assim, a Divine, os Divas, eu acho que nós, de 2010, essa turma de 2010, tem uma ligação enorme com energia. Quando a gente... Isso eu já sentia e já ouvi muito povo falar em cima do palco. Meus amigos que não conheciam, né? Meus amigos da agora, da turma nova do José Walter, que me vê com a Mônica, me vê com a Flávia, me vê... Thiago, tu é outra pessoa. O teu sorriso é outro. Tu é totalmente diferente, mas eu acho que é energia. Eu acho que quando junta... Teve um show lá no Miss José Walter que a gente ensaiou se maquiando na sala de casa. É lá da minha casa. Então, o show foi lindo, não foi? Foi lindo, maravilhoso. Então, acho assim que quando junta esse povo, o Celso, ele foi muito... Sem querer, o Celso, ele juntou, assim, gente de todas as formas, né? Com as suas qualidades, com seus defeitos, mas com uma união que quando a gente tá todo mundo junto, é uma brincadeira, é uma energia maravilhosa. E só no olhar a gente já sabe o que é que tem que fazer, aquela dinâmica, a sinergia no caso. O meu com dela, com da Adi, na hora da Camille, só um olhar, já sabe o que é, o movimento. As então, bailarinas, assim, né? Quando fala as bailarinas, a Camille, a Adma, Everard, elas diminuem para não sobressair a gente. Eu acho que é um Exato. respeito muito grande delas. Muito grande, verdade. Né? Se é para fazer um Batman, não vou fazer de tanta altura para respeitar todo mundo. Exato. E né? adapta aquele movimento para todos poderem fazer. Então, é um carinho muito grande, profissional, a visão deles, são 3 profissionais grandiosos, porém, eles têm essa sensibilidade, né? Que se eu não consigo, então a gente vai fazer de um modo que onde você possa fazer. E assim, os 3 artistas, Adma, Camille e Verônica, muito obrigado mesmo, de coração. E agradecer, né? Por lembrar, e agradecer todo o público que está assistindo, por também lembrar, mandar mensagem quando
Quando me vê de vez em quando em cima do Pedir palco. pra voltar. Pedir pra voltar. A Mônica sempre fico super feliz quando vejo, a gente chama de irmãs, né? As nossas irmãs em cima do palco. Né? Às vezes eu choro quando eu me lembro das coisas na boate, assistindo o show. Né? Então é muito bom viver, relembrar, contar isso para quem não viveu, né? Para quem não sabia de alguns bastidores. Eu E é agradeço isso. tanto o Alisson quanto o Fábio pelo convite, o Thiago aqui perto de mim, que somos, Maria, é o meu grande amigo mesmo, de coração. E todas as pessoas que estão em casa assistindo têm essa oportunidade de conhecer um pouco. Né? Quem sabe uma próxima a gente juntar toda a geração de 2010 Mas não vai dar certo, e não, fazer. né? Pior, não vai dar certo. Tinha que ser 10 horas de E só um microfone, viu? Porque se se tiver 10 microfones. pronto. Dá não. Dá certo, não, dá não. Pois é isso, gente. Muito obrigado mesmo. E um beijo e até a próxima. Beijo. Beijo.